Boa noite, meninas. Vou deixar o áudio desativado aqui um pouquinho até o pessoal começar a entrar, tá bom? Boa noite, gente. Tô só aguardando uns minutinhos para as meninas entrarem. Aí eu vou deixar no mudo aqui a hora que eu ver que tem um tanto de pessoas que eu acabei de compartilhar nos grupos. Aí eu vou entrando aqui, tá bom? Tô aguardando aqui as meninas entrarem pra gente começar a nossa live. Vou fazendo os moldes aqui, vou desenhando por enquanto. Quem for entrando na live, vai dando boa noite aí, gente, pra mim ver quem que tá online, tá bom? Pra eu conseguir ir vendo aqui. Tô desenhando aqui algumas coisinhas que a gente vai fazer hoje, né? E aí eu já mostro aqui pra vocês. Boa noite, Esther, tudo bem? Boa noite, Marisa. Aí tá uma chuvinha boa, Esther? Aqui tá com jeito de chuva e tá com previsão também. Acho que logo começa. Tá precisando chover um pouquinho aqui também. Por enquanto que eu tô aguardando, quem, meninas, conseguir compartilhar no grupo pra mim, é porque o meu filho só tá no grupo da Bebezona Elis, né? Hoje a Micaela não tá aqui.
E aí ele compartilhou o link lá pra mim. Quem puder pegar e compartilhar nos outros grupos, eu agradeço, tá bom? Tô desenhando aqui, cortando algumas coisinhas, aí eu já vou mostrar pra vocês. Só tô aguardando mais gente entrar aqui na live. Pra gente... A Rosa entrou. Boa noite, Rosa. Cortando umas coisinhas aqui pra ir adiantando, né? Enquanto as meninas entram aí. Fazendo aqui algumas coisinhas, meninas. Quem for entrando vai dando um oi. Eu acho que tem gente que conseguiu compartilhar nos grupos, né? É que eu não consigo sair daqui e compartilhar. Se eu sair, encerra a live. Aí, quem puder me ajudar compartilhando, eu agradeço muito. Acho que dá pra gente começar, né? As meninas vão entrando. Vou virar a câmera, então, tá bom? E aí, a gente vai começando aqui, porque senão estende muito, fica tarde, né? Aí, depois, qualquer coisa, as meninas voltam o vídeo. Eu vou virar aqui, então, pra gente começar, tá bom? Eita! Ó a carinha das que fica latindo aqui, ó, das arteiras, ó. Ó a Cacau. Ó a Cacau. Bagunceira. Virar aqui a câmera, então. Pra gente poder começar, meninas. Ó. Então, meninas, quem já fez alguns dos cursos, esses moldes aqui, eles são parecidos, tá? Esse daqui é da calçolinha. Então, como que eu fiz? Eu desenhei aqui no tecido duplo. Aí, pode ser da cor de preferência de vocês. Eu tenho que cortar um pouquinho, ele ficou um pouquinho maior, ó. Mas aí, eu vou cortar aqui certinho. Tá meio torto, né? Vocês podem desenhar no tecido duplo, tá? Da cor de preferência de vocês. Ele vai ficar assim. E vocês vão cortar no risco, tá? Não vai deixar sobra de tecido, vai cortar no risco. Isso, Esther. Obrigada, viu, por compartilhar nos grupos. Chamei as meninas pra live. Obrigada, viu, Rosa? Quem puder compartilhar aí pro pessoal aí, é bom que vai divulgando também meu trabalho. Eu agradeço muito, tá bom? Ó, meninas, então, desenhei aqui no tecidinho duplo. Desenhei no risco, a gente vai passar uma costura aqui nessa parte e nessa daqui. Só nessa partinha. Aqui no meio das pernas a gente não vai passar ainda, porque depois a gente vai virar pra fechar, tá? Eu vou passar uma costura no zigue-zague aqui, desses dois lados, e depois eu mostro como que a gente vai tá fazendo. Vou virar aqui, pegar o tecidinho aqui que eu vou fazer o vestidinho dela. Vai ser nessa cor aqui o tecido, ó. Um rosa mais escuro, tá vendo? Bonita cor, né? Dobrar aqui pra gente conseguir ir fazendo a calçolinha pra depois ir pra parte do vestidinho, tá, meninas? Aproveitar que eu tô com a linha branca na máquina já. E aí, depois a gente vai usar uma linha um pouquinho mais escura pra tá fazendo o vestidinho. Então, eu vou passar a costura só nessa partinha aqui de cima, nos dois lados, tá? Vou colocar aqui no zigue-zague. Vou dar retrocesso no começo e no final, tá bom, meninas? A Janice entrou também. Boa noite, Janice.
E eu vou deixar no mudo, então, pra vocês não ficarem escutando muito barulho de máquina. E assim que eu finalizar, eu já volto aqui pra vocês, pra gente se falando. E se vocês tiverem qualquer dúvida, pode ir colocando nos comentários que eu vou respondendo, tá bom, meninas? Pronto, meninas, ó. Então, o que que eu fiz? Eu fiz essa costurinha aqui e essa daqui, dos dois lados, tá? Agora, eu vou tirar os alfinetinhos. Vou cortar aqui o excesso de linha, né, pra não ficar nada de sobra. E aí, eu vou abrir essa calçolinha aqui, ó. Vou abrir ela. Eu vou unir costura com costura aqui no meio. Colocar um alfinetinho aqui, né, pra unir costura com costura. E aí, a gente vai fechar o meinho da perna, tá? Com alfinetinho aqui. E aí, vocês deixam certinho aqui pra gente passar uma costurinha. Eu vou passar no zigue-zague também aqui, tá bom? Ó, agora eu vou passar nesse meinho da perna, começando aqui, e vou dar toda a volta até parar aqui do outro lado. Então, vou passar no zigue-zague também, tá? Ó, meninas, então, eu fechei agora o meinho da perninha, ó. Fechadinho aqui no meinho, tá? Agora, na parte de cima e das perninhas, a gente vai colocar um elastiquinho, pra não ficar desse tamanho, né? Pra ficar bem bonitinho aqui, pra gente depois colocar na bonequinha, tá? Eu vou medir aqui o tamanho do elástico. Mas aí depende também, tem uns elásticos que são mais fortes que os outros, tá bom? Então, vai depender um pouquinho do elástico que vocês vão ter aí na casa de vocês. Esse meu elástico aqui, ele é grosso, eu acabo cortando no meio, ó, pra não ficar tão grosso assim. Apesar que na cinturinha dela é bom pôr um grossinho mesmo, não pôr muito fino. Ó, vou medir aqui na bonequinha e aí a gente vai ver o quanto que a gente vai usar de elástico aqui pra ela, tá?
Ó, então, pra cinturinha, ó, a gente vai usar aí mais ou menos 36 centímetros, tá? De elástico, mas como eu disse, depende de quanto esse elástico é forte ou não. E pras perninhas, eu vou só deixar um pouquinho aqui, eu gosto dela mais folgadinha, tá? Eu vou dar uma puxadinha aqui, ó. Não vou nem medir na perna dela, porque eu gosto mais larguinho um pouquinho. Deixa eu ver aqui o quanto vai dar. Ó, pras perninhas, vamos ver aqui. Tá dando 31 centímetros, meninas, desse elastiquinho que eu tenho. Esse daqui pras perninhas eu vou cortar no meio, porque ele tá bem grossinho, né? E aí, eu vou cortar ele aqui no meio pra aproveitar pras duas perninhas já. 31 centímetros pra cada ladinho. Meu elástico pra lá. Então, como que eu vou fazer aqui, meninas, nesse elastiquinho? Eu vou fechar ele aqui, ó, esse pedacinho. Deixa eu ver se eu vou fechar ou não. Acho que eu vou fechar ele, aí eu divido aqui a parte que a gente vai colocar pra cada lado dos shortinhos aqui da calçolinha da bonequinha. Então, eu vou fechar aqui na máquina, tá? Vou unir as duas partinhas aqui, vou passar um zigue-zague pra tá fechando. Fechei o elastiquinho. Como eu não dei retrocesso aqui, que é curtinho, eu vou dar um nozinho na ponta. E aí, vou cortar esse excesso aqui, tá bom? Aí, agora, meninas, a gente vai ter que dividir esse elástico aqui pra toda a volta da calçolinha da bonequinha. Então, eu vou colocar aqui costura com costura, essa partinha do meio aqui. Vou colocar um alfinetinho, que esse daqui vai ser o meinho, né, que a gente vai começar a costurar. Aonde é o meio dele aqui, ó, eu vou marcar bem o meinho. E eu vou colocar aqui do outro lado, aqui na outra costura, que a gente sabe que tem que distribuir esse elástico pros dois lados, tá? Então, vou colocar um pouquinho aqui do outro ladinho. E aí, eu vou esticando ele, puxando pra cada lado, pra passar um zigue-zague aqui no meio. Então, eu vou costurar essa volta todinha no elastiquinho aqui. Se vocês tiverem algum outro jeitinho que vocês fazem, cada um fica à vontade de colocar o elástico da melhor forma, tá? Eu gosto de colocar assim, mas cada uma pode colocar o que achar melhor. Vou dar um retrocesso aqui no comecinho. Pra não soltar esse elástico, aí eu posso tirar o alfinete, né? E agora eu vou costurar em zigue-zague toda essa voltinha. Eu vou tirar o som aqui pra não ficar muito barulho.
Pronto, meninas. Então, passei o elastiquinho em toda a volta aqui, ó. Tá? Isso daqui tá no avesso. Aí, a gente vai virar pra dentro isso daqui pra passar mais uma costurinha aqui dentro, ó. Quando o elástico ele é menorzinho, vocês podem até virar aqui pra ele ficar assim mais fininho, tá? Esse daqui ele é um pouquinho grosso, eu vou virar ele mais uma vez aqui e vou passar mais uma costurinha aqui nessa parte aqui pra tirar esses desfiadinhos, tá? Então, eu vou passar o zigue-zague aqui pra gente poder finalizar e vai ficar isso daqui pra dentro. Pra virar aqui, a hora que a gente virar ele do avesso, ele vai ficar bem certinho. Vou passar mais uma voltinha aqui de zigue-zague, então. Aí, vocês sempre dão um retrocesso no começo e no final pro elástico não soltar, tá, meninas? Pronto, meninas, a costura da cinturinha, ó, vou virar aqui do lado certo. Então, ela ficou assim, ó, a costura da cintura aqui da nossa, da calçolinha da nossa boneca. Agora, a gente vai fazer o mesmo processo aqui embaixo, ó, na partezinha de baixo da calçolinha, tá? Então, tem gente que gosta também, meninas, se vocês quiserem, pode colocar um barradinho aqui assim, uma renda, fica bem bonitinho também. Hoje eu vou fazer o simples aqui, só pra vocês entenderem. E aí, depois, vocês podem ir fazendo do jeito que vocês acharem melhor, tá, meninas? Então, eu vou fazer o mesmo processo aqui no barradinho aqui da calçolinha. Vou virar do avesso. E eu vou fazer a mesma coisa com esses dois elastiquinhos aqui, que eu coloquei aqui, que eu medi 31 centímetros cada um. Vou tirar o som, passo aqui rapidinho, a gente já começa o vestidinho da nossa boneca. Vou unir primeiro, né? Mesma coisa que eu fiz aqui no de cima, vocês podem estar unindo, ou então passar aqui direto também, tá? Aí vai de cada um. Eu vou unir ele aqui, as pontinhas, né, do elastiquinho. E aí, a gente passa em toda a voltinha embaixo das perninhas, pra fechar a perninha. Meninas, eu não sei pra vocês quantas pessoas aparecem na live, mas pra mim tá aparecendo pouquinha gente. Será que as meninas não entraram do grupo? Ah, tá
com som. Sei que eu tinha desligado o som aqui. Dá um nozinho aqui no comecinho. Que eu não dei o retrocesso, né? Que senão isso daqui abre e depois solta tudo. Tô cheia de linha branca aqui. Vou unir isso daqui já também. Aqui já dei o retrocesso várias vezes, devia ter feito isso nos outros, que é mais prático. Agora eu vou colocar, então, em cada perninha aqui, meninas. Colocar costurinha com costurinha aqui. E aí, eu vou passando em toda essa volta. Esse daqui eu nem vou marcar o meio, porque o elástico, ele tá um pouquinho maior. O da cintura, que é um pouquinho menor, porque senão a calçolinha, ela acaba caindo, né? Ela vai descendo. E a gente coloca na bonequinha, ela vai descendo com o tempo. Então, esse daqui, como ele tá mais compridinho, elastiquinho, eu nem vou colocar o alfinete, tá? Mas se vocês quiserem colocar, vocês podem estar colocando alfinetinho também. Já dei o retrocesso aqui, agora colocando aqui pra dar uma puxadinha, uma leve puxadinha, né? Porque esse daqui, ele tá maiorzinho. Eita. Travou aqui. Vou tirar o som, meninas, e passar a costurinha rapidinho aqui. Vi agora o comentário aqui da Janice aqui. Tá aparecendo um pouquinho, mas é porque eu acho que é sábado mesmo, né? É mais difícil o pessoal conseguir entrar na live, né? Mas tá bom, vou deixar sem som aqui, meninas.
É verdade, né, Esther? Bastante gente vai. Eu vou de domingo, então. Pra mim, sábado é mais tranquilo, mas domingo eu também vou na minha. Mas bastante gente vai de sábado, né? Tá boa aqui a linha de baixo da bobina aqui, tava enchendo. Mas eu quero ver depois vocês fazendo ela, viu, gente? A Alice fez uma pra netinha hoje, a coisa mais linda ficou. A netinha dela amou a boneca. Tá de parabéns, viu, Alice? E ver se vocês façam também aí, depois mostra pra gente. Pra ver, eu posto aqui na página também. E tem uma página, meninas, que depois eu vou colocar no grupo. Quem é nova no grupo, às vezes não colocou nada lá ainda, tá? Mas aí vocês podem publicar e publicar com valores as bonequinhas de você. Aprendi na Fabricando com Amor. Aí vocês podem estar colocando também as bonequinhas lá pra divulgar o trabalho de vocês. Finalizar que eu achei que tava costurando e não tava costurando, que tinha acabado a minha linha. Finalizei um ladinho, agora eu vou colocar do outro lado. Aqui na perninha, meninas, eu não gosto de deixar muito esticado o elástico, porque eu acho que fica prendendo. A gente quer, às vezes, colocar a bonequinha sentada de algum jeito, e aí prende um pouco. Então, eu coloco um elástico bem levinho, ó, bem pouquinho mesmo, só pra dar uma franzidinha aqui. Mas quem quiser colocar um pouquinho mais firme, pode colocar, tá? Deixar um pouquinho menor o elástico. É que eu prefiro, por conta das perninhas, ficar mais livre. E aí, quem quiser costurar também de algum outro jeito, tá bom? Vou passar a costurinha aqui e já mostro pra vocês. Vou tirar o som.
Pronto, meninas, finalizei a calçolinha aqui, vou virar aqui pra mostrar pra vocês. Vou virar aqui dos avessos, né? Ó, tirar as linhazinhas que vai ficando assim, que vai sobrando. Aí, vocês podem ir cortando, tá? Amora. Ó, meninas, eu vi aqui, ó, não passou a costurinha aqui no meio da perninha. Eu vou ter que voltar aqui, passar mais uma costurinha, tá vendo? Que soltou. Mas, ó, a calçolinha dela, que bonitinha. Vou pegar um negocinho. Ó, mas fica uma gracinha, fica que nem uns shortinhos, ó. Fica bem bonitinho. Só vou passar aqui a costura direito, porque não pegou aqui dentro, ó. Vou passar aqui no meio da perninha dela. Não pegou os dois tecidinhos, pegou nenhum tecido e no outro não. Só pra finalizar aqui, que aí eu já troco a linha branca, né? Pra gente começar o vestidinho aqui na cor rosinha, tá, meninas? Pronto, agora eu vou virar, eu acho que não ficou nada. Que eu dei retrocesso, né, no começo, no finalzinho. E agora eu acho que ficou bom, ó. Vamos ver aqui. Cacau. Ó, meninas, agora sim, ó, ficou bem passadinho aqui no meio, tava meio abertinho, tá vendo? E agora ficou bom. A gente já veste nela, tá? Na perninha, ó, ficou com bem pouquinho elástico, tá vendo, ó? Eu não gosto de deixar muito, só pra dar uma franzidinha mesmo na perninha, ó. Pra ficar bonitinho. A Gorete entrou. A Alice falou que vai ter que dar uma saidinha, não tem problema, Alice, depois você assiste, tá bom? E agora eu vou pegar o tecidinho rosa aqui que a gente vai fazer a roupinha. Cacau, vem. Vem pra cá. Tirar essas coisinhas daqui. Então, a gente vai começar a desenhar aqui o vestidinho, tá, meninas? Então, vocês vão ter recebido os moldes. O molde da partezinha de cima do vestidinho, ele vem pra vocês poderem juntar. Vai vir uma parte pra vocês poderem colar. Aqui eu coloquei ele num tecido só, grandão. Um tecido não, num papelzinho só aqui grande. Então, ele vem até metade, porque não cabe na folha de sulfite. Vai vir metade, aí vai estar escrito cole aqui. Vocês vão grudar o papel pra ficar um molde inteiro. Depois, vocês passam num papel cartão, alguma coisa que é mais durinha, tá? Pra depois vocês ficar mais fácil de aplicar no tecido. Esse daqui é a partezinha da blusa. A partezinha da blusa, a gente vai fazer como, meninas? Eu vou pegar um tecido aqui, um pedaço de tecido. Vou dar uma esticadinha aqui, que o espaço tá meio curtinho, né? E eu vou dobrar esse tecido aqui pra ele dar o tamanho da parte de cima da blusinha, tá? Então, eu vou dobrar ele aqui pra gente ver aqui o tamanhinho. E aí, vocês vão medir aqui o tamanho do tecido que vocês vão usar. A dobra, ó, meninas, a abertura, ela tá aqui pra cima, tá? E aqui embaixo, ele vai ficar fechadinho, ó. Então, eu vou arrumar aqui o meu molde aqui pra ele ficar certo nessa parte de baixo. E aí, eu vou desenhar aqui. O meu tecido é escuro, eu vou usar essa caneta aqui mesmo. Mas se for tecido claro, vocês usam ou a caneta invisível, ou então um lápis, alguma coisa assim, tá? Pra não ficar aparecendo, porque depois mancha e não tem como tirar. Esse daqui é um tecido que é escuro, então não tem problema. E aí, eu vou desenhar toda a voltinha aqui.
Esse moldezinho, meninas, que eu tenho aqui, ele tá um pouquinho menor. Então, eu vou aumentar aqui, ó, 1,5 cm, mais ou menos aqui, 1 centímetro, ó, nos bracinhos aqui na parte de cima. Pra ele ficar melhor, ficar mais folgadinho no bracinho da bonequinha. Vou subir aqui um pouquinho só em cada parte do bracinho, tá? Mais ou menos 1 centímetro aqui, ó. Dá um dedinho de lado, 1 centímetro. Então, ó, agora que eu desenhei, eu vou colocar um alfinetinho que a gente já vai passar costura nessa partinha do vestido, tá? Vou cortar aqui e vou deixar do lado que a gente já passa a costura tudo junto de todas as partes que são rosinhas. Ó, então, esse daqui eu já desenhei, eu vou reservar aqui do lado, que eu já vou passar a costura, tá? Agora, o que que a gente vai desenhar aqui? A sainha, meninas, vai vir um molde também pra vocês, da sainha godê, que é essa daqui. Ela vai vir desse jeito na folha de sulfite. Então, vocês vão desenhar também num papel durinho, ó, pra vocês poderem utilizar e passar aqui pro tecido. Como que eu faço pra desenhar nesse tecido aqui? Eu vou pegar aqui e vou dobrar esse tecido 4 vezes, ó. Eu vou dobrar. Deixa eu afastar um pouco mais a máquina pra mim conseguir mostrar melhor pra vocês. Esse daqui eu desenhei, eu vou colocar pra lá. Aí. Então, eu vou dobrar esse tecido assim. Tem que caber o tamanho da sainha todinho, tá, meninas? Deixa eu ver se esse daqui vai dar, ó. Esse daqui dá, tá vendo? Tá dando o tamanho aqui. Vou dobrar ele aqui certinho onde tá o risquinho. E aí, eu vou dobrar mais uma vez, ó. Ele vai ficar em 4, tá? Vai ficar 4 tecidinhos. E aonde é aqui que eu não... que eu virei o tecido, ó, essa partinha aqui, a gente vai colocar a parte de cima da sainha. O tecido tá meio dobrado aqui. Tem que ajeitar, que senão... Ó, mas o que que a gente vai fazer aqui, então? Essa parte aqui, meninas, é a parte da cintura da boneca. Então, nesse pedaço aqui de tecido, que ele não tem abertura nenhuma, eu dobrei ele em 4, ó. Eu dobrei uma vez no meio e agora eu tô dobrando de novo pra cá, pra gente tirar a sainha inteira, tá? O godezinho inteiro. E aí, vocês vão medir aqui se tá dando o tamanho certo, ó. O meu tá dando aqui certinho, tá? Então, não vou ter... Vou tirar o godê inteiro. O que que eu vou fazer? Eu vou desenhar essa partinha aqui de cima. E eu vou desenhar aqui embaixo também. Ó, desenhei aqui e aqui. Então, aí, eu vou cortar isso daqui, ele vai sair o godê inteirinho da saia. Eu vou cortar aqui a partinha de cima, que é onde vai ficar a cinturinha da boneca. E agora, eu vou cortar aqui embaixo. Se vocês quiserem colocar um alfinetinho pro tecido não correr, o que eu tô usando é tricoline, tá, meninas? Vocês podem estar cortando também. Ó, cortei aqui. E aí, vai sair o godezinho inteiro da sainha que a gente vai utilizar. Vai sair a saia inteirinha, tá? Que ela vai ficar assim, ó, na bonequinha. Ela vai ficar bem rodadinha. Então, esse daqui eu vou separar, que a gente já cortou, e falta só as manguinhas do vestido. Separei aqui, vou cortar esse excesso de tecido. E aí, eu vou desenhar as 2 manguinhas aqui do nosso vestidinho. Pra finalizar. Deixa eu ver onde vai caber as 2 aqui. Ó, aqui.
aqui acho que dá as duas. Vou dobrar o tecido no meio. Pra gente fazer as duas manguinhas. Aí, deu certinho. Então, como a gente vai fazer dois iguais aqui, né? Vocês dobram o tecido, que aí facilita e já corta os dois. Você não tem que desenhar dois e depois tá cortando. Então, assim é mais fácil. Então, eu vou desenhar aqui, depois eu vou cortar no risco, tá, meninas? Eu desenhei. Eu vou cortar a partinha de baixo aqui, porque tava no tecidinho dobrado. E aqui eu vou cortar no risquinho, ó. Só ver o lado de cá, ficou com uma pontinha aqui em cima. Essas daqui são sobrinhas de tecido. Vou pôr pra lá. E agora eu vou cortar só esse cantinho aqui que ficou com essa rebarbinha. Prontinho. Então, agora a gente vai começar a fazer o vestidinho, meninas. Então, a parte de cima, onde a gente fez o desenho, a gente vai costurar todinha essa parte de cima. Deixa eu pegar aqui o molde, que eu acho que é mais fácil pra vocês entenderem. Ó, o moldezinho tá aqui, né? Aí, a gente vai passar a costura aqui, começa aqui embaixo, ó. Nesse cantinho aqui embaixo, dá a volta todinha nele. E a gente vai parar aqui nesse cantinho aqui de cima, ó. Nessa partinha aqui. Aqui a gente vai deixar aberto, porque vai ser por onde a gente vai virar o tecido. E aí, a gente vai fazer o restante da costura. Então, eu vou começar a passar a costura nessa volta todinha, tá, meninas? Puxar aqui. E aí, eu vou passar essa costurinha aqui. Dá o retrocesso. Ah, eu ia trocar a linha, meninas, acabei nem trocando. Vai ficar essa mesma agora. Tem a linha aqui da cor, ó. Acabei usando o branco. Tá bom, vou usar o branco mesmo.
aqui eu vou dar retrocesso, menina. Cacau. Agora, ó, olha como que ficou, meninas. Então, eu fiz a volta todinha aqui no tecidinho. E eu parei aqui no final, porque aqui a gente vai deixar pra abertura, tá? Então, eu vou cortar agora, pra gente desvirar isso aqui. Vou cortar aqui no finalzinho, ó. Cortar aqui onde a gente desenhou mesmo, né? A gente fez aqui o desenho, ó. E aí, eu vou cortar aqui deixando uma margenzinha pequena, não precisa ser muito grande, tá? Pra depois a gente picotar isso daqui, pra ele não ficar engruvinhado, né? Porque a parte que é arredondada, senão ela fica toda engruvinhadinha. Então, tem que dar uma picotadinha, tá, meninas? Antes de virar o tecido. Cortar esse cantinho também que ficou grande aqui, né? Cortar o excesso de linha, já vai aproveitando e vai cortando tudo. E agora, eu vou cortar aqui essas partezinhas aqui, que é onde vai o bracinho da boneca, que a gente vai ter que picotar aqui pra não ficar engruvinhado. Cortar outra. Ó, meninas, cortei, então, toda a voltinha aqui, ó. O que que a gente vai fazer? Eu vou picotar toda essa voltinha aqui, ó. Toda a parte que é arredondadinha, pra hora que a gente virar, ela não ficar, então, ficar repuxado, né? Que fica feio. Eu vou dando vários picotezinhos aqui, sem pegar na linha, tá, meninas? Vocês vão dando os picotezinhos, ó, vários assim, mas não pega na linha pra não abrir, que senão aí tem que voltar pra máquina e costurar de novo. Ó, aqui na golinha também, ó, tem que dar uns picotezinhos, pra hora que a gente virar, ele ficar bem certinho aqui a golinha do vestido. Toda a parte que for arredondada, meninas, que vocês costurarem, quando o tecido é assim, mesmo que ele for elástico, é bom dar uma picotada, tá? Porque aí ajuda na hora de vocês virar e ficar bem certinho, ficar bonitinho. Aqui também, ó, nessa partinha aqui, que é viradinha, que é arredondadinha, né? No começo também. Pronto. Agora, esse cantinho aqui que a gente deixou a abertura aqui, ó, do lado de cá, vai ser por onde eu vou virar esse tecido. E aí, vocês vão virando aqui, depois com a ajuda de alguma coisa, vocês empurram pra vir todos os cantinhos da partezinha de cima do vestido, ele fica bem certinho pra vir pra cá. Vou puxar aqui e vou virar tudo. Vou pegar aqui uma agulha mesmo, essas agulhas mais grossas, né? E aí, eu vou empurrar com a partezinha de trás dela aqui, só pra ficar certinho aqui os cantinhos, ó. Vocês vão empurrando, tá? Porque depois a gente vai fazer a costurinha da parte do bracinho, ali em cima.
senão vai ficar aparecendo, ó. Vou colocar em todos os cantinhos. Ó, meninas, ficou assim. Se vocês quiserem passar um ferro, né, pra assentar bem o tecido, pode estar passando. Eu não vou passar aqui, porque senão vai demorar muito. Mas vocês podem passar o ferro pra assentar bem o tecido. Aqui nessa parte que a gente deixou abertinha, a gente vai estar fechando, então. Eu vou pegar um alfinetinho, vou colocar aqui, a gente vai passar uma costurinha. Eu vou trocar a linha, né? Aqui a parte de dentro não teve problema por ser branquinho, que não ia aparecer, mas tem que ser, aqui por fora tem que ser uma corzinha próxima ao tecido pra não ficar feio, senão branco nesse daqui destaca muito, né? Fica aparecendo demais. Aí eu vou trocar a linha aqui, então, pra gente passar uma costurinha aqui e unir os bracinhos, tá? A partezinha de cima. Tirar a linhazinha branca. E aí, vocês pegam uma que é próxima, essa daqui é uma cor próxima, tá vendo? Trocar a bobina também aqui, que tá branca, né? Não sei se esse canto aqui vai dar, mas se acabar eu encho um pouquinho mais. Vai ficar lindo, né? Embutido fica bem bonitinho, né, Gorete? Eu gosto que fica bem certinho a parte de cima. Ó. Aí, eu vou passar a costurinha aqui, então, que a gente vai fechar essa parte, né? Depois, vocês podem colocar o velcro ou o botãozinho. Dá pra colocar aí o que vocês acharem melhor pra fechar, né, o vestidinho depois. Cortar aqui a sobra de linha, né? Partinha de cima também. Ah, meninas, depois me lembrem de colocar lá no grupo o link do vídeo que eu tenho no YouTube, tá? Pra vocês fazerem a sandalinha, que eu tenho já o vídeo gravado da sandalinha. Vocês receberam aí nos moldes da bonequinha a sandália, né? E aí tem o videozinho no YouTube. Que aí vocês vão aprender a fazer a sandalinha dela, tá? Então, meninas, ó, essa daqui é a partezinha da frente. Deixa eu empurrar um pouquinho aqui. Aqui é a parte da frente que vai ficar o pescocinho da boneca. Então, a gente vai unir essas duas partezinhas aqui em cima, ó. Vai unir aqui, eu vou passar uma costurinha de um lado, vocês podem colocar um alfinetinho. E do outro lado também. Pra gente fechar a parte de cima do vestidinho. Que aí ela vai ficar assim, ó. Essa vai ser a frente do nosso vestido, tá? Então, eu vou passar uma costurinha aqui e uma costurinha aqui.
passei de um ladinho, agora eu vou passar do outro, tá? Pra gente poder fechar aqui em cima. Fechei os dois ladinhos, meninas. Eu vou arrematar, não, vou dar um nozinho em cada cantinho, porque eu não dei retrocesso aqui. Pra não soltar a linha. Depois a gente vai colocar a manguinha também. Vai ficar uma fofurinha. Aqui tava com arzinho de chuva e até agora nada, não choveu ainda. Mas tá marcando chuva aqui em casa. Aqui, né, desde de ontem tá marcando chuva. E não choveu, mas tá precisando já chover, que tá seco o tempo, sabe? Não sei aí onde vocês moram, mas aqui tá bem seco. Tava um calor hoje o dia todinho, bem quente. E agora tá um pouquinho mais fresquinho, tá com arzinho de chuva, mas ontem também ficou com arzinho de chuva à noite e acabou que não choveu nada. Dou 3 nozinhos que eu tenho medo de soltar. Ó. Então, meninas, essa daqui é a partinha de cima do vestido, aqui tá no avesso, a gente vai virar do lado certo e ela vai ficar assim. Tá bem certinho assim, ó. Agora, meninas, a gente vai unir a sainha aqui, nessa partezinha aqui de baixo, tá? Ó, a gente vai colocar a sainha assim, pra unir aqui embaixo. Cacau. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como que a gente vai fazer. Eu vou pegar o meinho desse tecido aqui, ó. Bem no meinho, e eu vou ver onde é o meio da blusinha na parte da frente, ó. O meinho da minha tá dando aqui. Aí, eu vou colocar frente com frente e vou começar a alfinetar aqui do meio, pra não ter problema de ficar torto, tá? Só um minutinho. Ó, meninas, aí eu vou ir alfinetando do meio pra cada canto, tá? Pra não ficar diferente, ó. Que a gente vai passar a costura em toda essa partinha aqui. Aí eu vou alfinetando todinha aqui, essa partinha aqui da sainha com a parte superior do vestido. Com a blusinha, né, do vestidinho aqui. Vocês vão indo até onde chega aqui na ponta. E depois alfineta daqui pra lá, que o restante a gente vai colocar pra dentro, né? Pra ficar bem certinho aqui. Ó, alfinetei até onde deu aqui, agora do outro lado também vou alfinetar na partezinha aqui da sainha, tá? Vou ir alfinetando todinha essa partinha, porque fica mais fácil pra gente poder costurar depois. Se não alfineta, aí fica um pouquinho mais difícil. Cacau! Cacau! Vou alfinetar até o finalzinho. Aí. Aqui, meninas, vai sobrar um pouco mais de tecido na parte de trás. Ó, vocês vão medir aqui
E na partezinha de trás aqui do vestidinho, ele vai sobrar um pouquinho. Aí, deixa eu alfinetar mais um aqui, só pra eu mostrar aqui pra vocês como que a gente vai fazer. Ó, vocês vão unir aqui pontinha com pontinha aqui do restante que sobrou. E a gente vai fazer um cortezinho aqui, porque senão não entra esse vestido na bonequinha, tá? Então, eu vou fazer um cortezinho aqui no meio, ó. Eu vou medir mais ou menos, ó, de uns 4 centímetros, tá? Fiz um cortezinho. E aí, nessa parte aqui do cortezinho, eu vou dar uma dobradinha pra dentro aqui. A primeira eu vou passar um zigue-zague aqui nessa parte do meio, pra não desfiar esse pedacinho. E depois a gente vai dobrar aqui pra dentro e dar fazer que nem se fosse uma pencinha, pra essa parte ficar aqui pra trás. Então, eu vou passar aqui um zigue-zague nessa partinha que a gente cortou aqui, só pra não soltar. Deixa eu pôr no zigue-zague aqui. E aí, eu vou passar aqui pra essa linha, pra esse tecidinho ele não desfiar, na verdade, porque senão ele começa a desfiar e aí fica feio, né? Ó, passei o zigue-zague, agora eu vou voltar aqui fechando com pontinho reto, tá, meninas? Pra ficar mais bonitinho aqui. Eu vou fechar e eu já mostro pra vocês certinho como que ficou. Dobrar aqui. Dar uma agulhinha pra não costurar o dedo aqui. Cortar o excesso de linha aqui, só pra mim mostrar pra vocês. É só pra dar um acabamentinho mesmo. Aqui é onde vai ficar a parte de trás do vestido, ó. Aqui, então, onde eu abri, ó, eu passei um zigue-zague por dentro. E aí, eu dobrei o tecidinho desse jeito e passei uma costurinha reta, ó. Só pra ficar assim, ó, que aí fica mais bonitinho, tá vendo? Acabamentinho. Isso daqui vai ficar na partezinha de trás do vestido. Aí, agora, ó, aqui a gente vai vir até o final aqui do tecido, ó. Vai sobrar esse pedacinho aqui. Esse pedacinho eu vou dar uma dobradinha, como se fosse uma pensa. E aí, eu vou colocar um alfinete aqui que a gente vai passar a costura desse jeito. Pronto, vou colocar do outro lado também. Ó, aqui, então, ele sobrou esse pedacinho, eu dou uma dobradinha pra dentro. E aí, vai ficar assim, ó. Vou colocar o alfinetinho aqui também, pra segurar, é como se fosse uma pencinha, só coloca pra dentro o restante do tecido, pra não ficar sobrando aqui da saia. E agora, meninas, eu vou passar uma costurinha aqui nessa voltinha todinha, tá? Vou passar uma costura reta. E aí, na partezinha da saia, vocês podem passar um zigue-zague também, se vocês quiserem, tá?
Que aí não desfia o tecido, né? Então, eu vou passar uma costurinha retinha aqui, ó. Vocês vão vendo, está pegando aqui na parte de cima e na sainha, tá? Pra passar na volta todinha. Vai ajeitando pra não ficar com sobra de tecido. Eita, prendi errado esse pedacinho. Vou colocar assim, aí eu tiro o alfinete. Cortar esse pedacinho de linha, cortar do começo aqui também, que ficou, ó. E aí, nosso vestidinho já tá assim, ó. Quem não quiser, meninas, colocar a manguinha, não precisa colocar, tá? Que o vestidinho, ele já fica desse jeitinho, ó. Aqui ele tá sem manguinha. Mas eu acho que a manguinha, ela fica um charminho, ela esconde onde tá os botõezinhos também. Aí, aqui no barrado, meninas, vocês podem colocar um viés da mesma cor, uma rendinha, ou só dobrar também e fazer aqui o acabamento aqui na parte de baixo, tá? Aí, vai o que vocês mesmo querem colocar. Quanto mais frufruzinho, fica mais lindo o vestidinho. Tá bom? Mas ele já fica lindo desse jeito, ó. Já tá fofinho. Então, agora, a gente vai unir as manguinhas aqui. Guardar meus alfinetes aqui, que tem um monte na mesa. Se não cai, minhas peludinhas pegam. Sempre vem com um alfinete na boca me entregar aqui. Só não pode engolir, né? Deus me livre. Se engole, aí pronto. Ó. Então, ele ficou assim. Agora, aqui as nossas manguinhas. O que que a gente vai fazer? Eu vou separar, vou deixar o vestidinho aqui do lado, que a gente já vai unir as manguinhas. Então, aqui na manga, meninas, eu vou... Uma linha grudada. Eu vou tá costurando aqui, eu vou dobrar o tecido pra dentro aqui. Vocês podem passar com ferro também, se vocês acharem melhor. Eu só vou passar aqui que o tricoline, ele é mais durinho. Passando aqui, ele já fica dobradinho. Mas quem quiser passar com ferro, facilita pra costura, tá? Como eu disse aqui, pra mim ligar o ferro tá um pouquinho distante, então fica um pouquinho mais difícil. Ó, dobrei uma vez, eu vou dobrar mais uma vez aqui. E eu vou deixar um espaço um pouquinho maior, porque aqui eu vou passar o elástico por dentro dessa partezinha do tecido, tá? Então, ele vai ficar um pouquinho mais larguinho aqui pra gente poder passar o elastiquinho aqui por dentro. Então, eu vou colocar um alfinetinho aqui, que é onde eu vou passar a costura. E no finalzinho também. No comecinho, né? Começo e no final.
Ó, vai ficar desse jeito. Eu vou fazer a mesma coisa aqui no outro. Vou dobrar aqui pra dentro. E aí, eu vou dobrar mais uma vez. E aí, vou deixar mais ou menos igual esse, ó, o tamanho de um dedinho, 1 centímetro mais ou menos. Largura, né? Mais ou menos, tá, meninas? Então, vocês deixam na largura que vocês acharem melhor aí. Vou colocar o alfinete aqui pra ficar certinho e vou colocar do outro lado também. E agora, eu vou passar uma costurinha reta aqui nessa partinha aqui. E aqui vai ficar o espacinho pra gente passar o elastiquinho. Eu vou passar a costurinha reta aqui nessa partinha de cima. Costurei um, agora eu vou costurar outro. Pronto, meninas. Então, eu costurei os dois ladinhos aqui. E aí, a gente vai virar aqui, ó, do avesso, tá? Frente com frente, vai ficar o avesso aqui pra dentro. Essa daqui é a partinha que a gente costurou. Eu vou unir aqui. Vou colocar o alfinetinho aqui, né, pra segurar. Esse moldezinho sempre dá uma diferencinha, e vocês podem deixar os dois do mesmo tamanho. Eu vou cortar aqui pra ficar do mesmo tamanho. E aí, eu vou passar uma costurinha só dessa costura pra cá, só nesse pedacinho aqui. Aqui a gente vai deixar aberto, porque a gente vai passar o elástico depois que tiver pronto, tá? Então, eu vou passar uma costurinha só nesse pedacinho aqui. Passei só no comecinho, vocês podem cortar a linha, porque depois a gente passa uma outra costura aqui, depois que colocar o elástico, tá? Eu vou unir esses outros dois pedacinhos aqui também. Aí que eu sempre tenho um que fica um pouquinho maiorzinho, vocês podem cortar o excesso. E aí, eu vou pôr um alfinetinho aqui. Só uma costurinha pequena aqui, tá? Eu vou cortar aqui o excesso também aqui de linha. E agora, a gente vai colocar essas
essas duas partinhas aqui, né? Duas mangas. Oh, meu Deus, fugiu o nome da minha cabeça. Aqui no vestidinho. Então, vamos colocar no vestido. Tem uma aranha aqui. Uma aranha que matei. Medo de pular em mim. Agora, eu vou tirar do avesso, meninas, ó. Tirei do avesso. E a gente vai fazer o quê? A gente vai ajeitar esse vestidinho aqui pra ele ficar bem certinho, ó. Pra gente saber aonde que é a partezinha aqui de baixo aqui desse vestidinho, ó. Bem aqui. Então, essa partinha aqui a gente vai unir e vai colocar a manguinha dessa forma aqui. Então, eu vou colocar um pedacinho aqui, vou colocar um alfinetinho aqui por dentro, ó. Colocando como se fosse ela de frente, tá vendo? Mas eu vou colocar aqui por dentro. Vou colocar um alfinetinho aqui pra segurar. E a gente vai prender toda essa voltinha aqui no bracinho aqui do vestidinho da boneca, ó. Vou colocar aqui, vou alfinetar nesse pedacinho. Alfinetei, tá vendo? Essa partinha aqui de cima, meninas, ó, vai sobrar um pedacinho. Esse pedacinho a gente vai fazer um fuxiquinho só pra deixar um pouquinho franzidinho aqui na parte de cima do bracinho, ó, pra ficar desse jeito. Então, eu vou alfinetar até aqui em cima. O que sobrar de tecido, eu dou uma franzidinha. Então, eu vou virar aqui, ó, do avesso agora. Coloquei frente com frente, agora pra mim alfinetar, eu vou deixar do avesso, tá? Esse bracinho. Ó, deixei do avesso aqui. E aí, eu vou alfinetando toda essa partinha aqui pra depois eu passar a costura. Tem um alfinetinho aqui. Vou colocar mais um. E aí, eu vou deixar uns 2, 3 dedinhos em cima pra mim tá franzindo o tecido. Na outra lateral também. Ó, alfinetei um lado. Vou alfinetar o outro, mais um pedacinho. E aí, o restante a gente vai franzir, tá? Franzir a mão mesmo. Tá vendo? Ó, vai sobrar esse tecido aqui, ó. Esse tanto de tecido. Esse pedaço aqui que sobrou, que é na parte de cima do ombro aqui, eu vou dar uma franzidinha à mão. Vou pegar a linha branca mesmo e uma agulha. E aí, eu vou franzir a mão pra gente passar na máquina. Eu vou dar uma franzidinha à mão pra ficar bem bonitinho, ficar uma manguinha meio que princesinha, né? E aí, fica mais fofinho o detalhezinho no vestidinho da bonequinha. Ó, então, eu vou franzir toda essa partinha. Vou entrar com a agulha aqui. E aí, vou dar uma franzidinha aqui, só pra ficar um detalhezinho bonitinho. Ó, eu vou puxar aqui, e aí eu vou ver o quanto que vai dar aqui pra mim franzir. Não pode ficar mais franzido do que o tamanho aqui que a gente tem aqui do braço, ó. Então, eu vou dar uma puxadinha, dei uma puxadinha. Aí, vocês podem dar uns pontinhos aqui à mão mesmo, depois essa linha pode cortar, tá, meninas? Só pra ficar bem firmezinho, pra hora que passar na máquina, ficar franzidinho, bonitinho. É só na partinha de cima mesmo, ali do bracinho. Agora, se vocês quiserem deixar um franzido um pouco maior, aí vocês têm que aumentar um pouco essa parte aqui redondinha do moldezinho. Dá pra fazer também, ou deixar sem franzir também, aí vai de cada uma, tá? Mas esse espacinho aqui, ela é um pouquinho maior mesmo, pra dar essa franzidinha e ficar com esse detalhezinho na blusinha, que eu acho que fica uma gracinha. Ó, vou arrematar a linha aqui. O bom de ser com uma cor diferente de linha é que depois é só vocês cortarem, tá? Eu tô fazendo aqui mais pra vocês conseguirem ver, tá vendo? Ficou esse pedacinho aqui, só a partezinha de cima franzidinha. Ó, tá? Que aí vai ficar com a manguinha princesinha aqui.
Eu vou alfinetar o outro lado aqui do vestidinho e a gente já passa a costura aqui pra tá finalizando. Fazer a mesma coisa, ó, vocês veem aqui, arruma a frentinha dele aqui bem certinho, ó. Aí, vejo aqui aonde a partinha de baixo. Vou unir aqui. Opa, minha agulha pra cá. Eu vou tirar do avesso, né? Depois eu colocar de volta. Mas aqui é frente com frente, ó. Vocês vão colocar frente com frente. E aí, eu vou colocar aqui um alfinetinho pra mim saber aonde que é essa partinha de baixo aqui do bracinho. E aí, eu coloco do avesso de volta pra gente terminar de alfinetar e fazer a partezinha de cima franzidinha. Gente, a partir desse molde aqui de vestidinho, vocês conseguem fazer muitos outros vestidos, tá? Aí, dá pra fazer só a blusinha com shortinhos, dá pra vocês fazer jardineira, dá pra inventar bastante moldezinho a partir desse daqui. Então, é só usar a criatividade aí, meninas, e vocês conseguem tá fazendo bastante vestidinho bonitinho, tá? Modelinho diferente, né? Apesar que esse daqui, ele é lindo, é um dos que eu mais uso, que eu amo fazer, eu acho que fica uma gracinha nas bonequinhas. E aí, é só ir dando cor de tecido, né? E aí, coloca um franzidinho embaixo, uma rendinha, vai fazendo que aí vai mudando o vestidinho. Ó, tá vendo aqui também sobrou esse pedacinho. E aí, vai ser o pedacinho que eu vou franzir aqui também. Pra deixar o vestidinho certinho. Eu vou medir aqui pra ver o quanto que tá dando, né, o franzido. E aí, eu vou dar uns pontinhos aqui. Pra ir unindo aqui, ó. Depois, a gente passa a costura e fica bem certinho, não foge nada, não fica pedaço sem costurar. É melhor fazer, às vezes, à mão, assim, um pedacinho, do que a gente ter que passar a costura várias vezes. Porque, às vezes, a gente passa aqui, acha que passou, não costurou. E aí, pelo menos, assim, fica mais certinho, não tem como correr nada, né? Pronto, agora a gente passa na máquina. Agora, eu vou passar a costurinha nessa voltinha todinha aqui do vestidinho, da manguinha do vestidinho. Eu vou passar no zigue-zague, tá, meninas? E aí, conforme vocês vão costurando, vai tirando o alfinetinho, vai costurando e tirando o alfinetinho.
Eu vou tirando os alfinetinhos e passando a costurinha. Agora aqui onde eu finalizei, eu vou mudar pro ponto reto e vou dar mais uma voltinha no pontinho reto aqui, pra deixar com acabamento bonitinho, tá? Agora eu vou passar o pontinho reto. Ó, meninas, então eu passei o zigue-zague e depois eu passei uma costurinha reta, ó, pra dar um acabamento, ficar bem bonitinho aqui. Aí a gente vai virar agora. Ó, vocês podem cortar, tá um pedacinho do branco aqui. Mas aí depois vocês podem estar cortando ali, puxar aquela linha e cortar tudo. Mas olha que gracinha a manguinha, meninas. Fica uma manguinha aqui, ó, onde a gente franziu aqui a partezinha de cima, ó, vai ficar desse jeito. Agora, eu vou fazer do outro ladinho aqui, vou passar a costurinha em volta. Chegou gente aqui, vou terminar... Ah, tá bom, Janice, não tem problema, depois você assiste, tá? Vai ficar gravada a live e depois eu vou colocar no YouTube também, meninas. Quem não conseguir ficar até o final, não tem problema nenhum. Vou finalizar a outra parte aqui do bracinho e depois finalizar embaixo. Aí os botõezinhos, é que nem eu disse, cada um coloca o seu, do jeitinho que acha que fica melhor, tá? Eu vou só terminar aqui de passar a costurinha aqui. E aí, a gente já vai finalizar também, porque sábado é dia de receber visita, né, meninas? Hoje eu não recebi em casa, mas tem dia que vem bastante gente. Tirando os alfinetinhos. Agora, eu vou passar o zigue-zague, que eu passei primeiro ponto reto. Pra dar o acabamento aqui, né? Ficar bem certinho.
Pronto, acabei os bracinhos, meninas. As manguinhas, né? Finalizei a costurinha aqui das mangas. Ó. Então, só pra vocês verem como que ficou fofinho. Eu vou colocar aqui o vestidinho de frente, ó. Tá amassadinho aqui, né? Que a gente dobrou muito, mas olha que fofinha fica as manguinhas. Fica uma gracinha. Agora aqui por dentro eu vou colocar um elastiquinho, eu vou amarrar pra ficar aqui franzidinha essa partinha aqui da blusinha também, aqui dele, né? Esse elastiquinho aqui, ó, dá certo. Eu vou cortar ele no meio, não precisa ser um elástico muito grosso, tá, meninas? Então, eu vou dar uma cortadinha aqui no elástico pra colocar no meinho. E aí, a gente vai passar. Alguns passam com alfinetinho, eu costumo passar com uma pinça de sobrancelha. Mas cada um passa aí do jeito que achar mais fácil, né? Melhor. Ó, poder pegar só a minha pinça aqui do outro lado. Aqui. Máquina pra lá. Então, eu vou pegar agora aqui a pinçazinha, ó. E aí, eu vou colocar aqui no meio do elastiquinho, né? E eu vou passar aqui por esse buraquinho pra dar a volta e a gente poder amarrar. Só prender ela aqui que dá certo. E aí, vocês vão dando a voltinha, puxando o tecidinho, né? É bom pegar um elastiquinho maior pra ele não ficar escapando, ó. Peguei um pouquinho maior. Segurar aqui pra não soltar. Aí. E aí, vocês podem dar um nozinho aqui. Só pra dar uma franzidinha. Quem quiser franzir igual também mesma coisa que a gente franziu a calçolinha, pode franzir daquele jeito também, tá, meninas? Eu tô passando aqui pelo meio elastiquinho, mas aí vocês podem franzir daquele jeito também. E aí, eu coloco aqui pra dentro essa bolinha aqui, ó. Que fica, né? E aí, vocês puxam, aí ele vai ficar assim, ó, franzidinho aqui o bracinho também, ó. A manguinha, ó. Vai ficar aqui em cima com a manguinha princesa. E aqui, como tem elastiquinho, fica franzidinho também. Só não coloca um elástico muito pequeno, pra não ficar muito apertado no bracinho dela, tá? Vou colocar aqui do outro lado do vestidinho. Essa cor é linda, né, Esther? Vai ficar lindo mesmo nela. Também acho que vai combinar bastante. Já vou vestir ela aqui pra vocês verem. Só vou colocar a partezinha do bracinho. E aí, eu vou vestir, depois eu coloco o acabamento na parte de baixo da sainha. Eu vou dar uma amarradinha aqui também. Dá um nozinho, né, firme, pra não soltar. E aí, vou colocar essa partinha que a gente amarrou pra dentro. Depois, vocês podem passar uma costurinha aqui nessa partinha aqui, pra fechar, tá? Ou dar uns pontinhos à mão mesmo, só pra não ficar aberto aqui onde fica o elástico. Ó. E aí, ficou assim, meninas, o nosso vestido. Eu não vou finalizar ele aqui na live, essa partinha de baixo, que eu vou pegar uma rendinha, vou pegar alguma coisinha pra colocar aqui embaixo, tá? Mas aí, vocês podem ou só dobrar e passar a costura,
ou colocar uma rendinha. Aqui também vocês colocam uma faixinha na cintura, que fica a coisa mais linda, tá? E aqui na partezinha de trás, depois vocês colocam ou os botõezinhos aqui, ó, pra fechar o vestidinho, uns 3 botõezinhos, ou então vocês podem colocar o velcro também, tá? Aí fica a critério de cada uma, ver o que vocês têm em casa também, né? Pra colocar aqui, velcro facilita pra criança abrir e fechar o vestido, tá? E os botõezinhos fica lindo também, só que dependendo do tamanho da criança que for receber a boneca, já dificulta um pouquinho pra ela tá colocando o vestidinho. Então, às vezes, o velcro, ele fica bem bonitinho e é mais fácil pra ela poder tá abrindo e fechando. Agora, eu vou colocar o vestido aqui nela, então, pra gente ver como que ela vai ficar de roupinha. Ah, gente, nem finalizei aqui os dedinhos, falta eu fazer os dedinhos aqui, o furinho dessa mãozinha e encapar alguns botõezinhos. Então, vou colocar a calçolinha nela primeiro. Aí, tem umas linhazinhas que depois tem que tá tirando aqui. Vou colocar a calçolinha primeiro nela. Ó, aqui as perninhas ficam mais soltinhas, tá vendo? Com essa calçolinha. Aí não fica travando na hora de vocês colocar ela sentada ou não. Se coloca muito apertado, ela vai dando uma travadinha, tá? Essa partezinha aqui da calcinha. E agora o vestidinho dela. Que coisa mais linda, gente. Vou colocar um alfinetinho aqui, como eu não fechei ainda o vestido. Vou ajeitar aqui no bracinho, no corpinho. Vou colocar um alfinetinho aqui pra fechar aqui atrás, que depois eu vou colocar os botõezinhos, né? Só pra poder fechar, e vou mostrar ela aqui pra vocês. Ficou linda com essa cor de roupa, gente. Ficou uma princesa. Coisa mais linda do mundo. Vou abaixar aqui a câmera, então, pra mim mostrar ela inteira pra vocês. Ergui aqui, ver se eu tô com cara de doida. Arrumar os cabelos, franja aqui. Olha, meninas, que coisa mais linda que ela ficou com essa roupinha. Olha isso, gente. Olha que princesinha. Vou virar aqui um pouquinho. Aí, aqui, então, meninas, eu ainda vou colocar uma faixinha aqui, né? Na cinturinha dela, pra ela ficar bem lindinha. E aí, aqui embaixo, eu vou fazer o acabamento, eu só vou ver o que eu vou colocar aqui nessa barrinha. Se vai ser uma rendinha, se vai ser um viés, o que eu vou colocar aqui. Mas olha como ela ficou linda, gente, eu amei com essa corzinha de roupinha. Ficou muito linda, destacou nela, né? Ficou linda, é um rosa forte, ficou bem bonito. O que vocês acharam? Ficou fofa, né? Quero ver vocês fazerem, então, meninas, agora de vocês, tá? A Alice fez uma aí pra netinha, mas tentem fazer a Morena Flor nesse tom de tecido aqui mais escuro, que ela fica a coisa mais fofa, gente. E essa daqui é uma das bonecas que sai muito, muito mesmo. Porque, além de ela ser linda, né? Ela não é tão difícil assim pra gente tá confeccionando, então dá pra fazer mais dela. Eu achei ela muito fofa. Depois eu vou colocar a fotinho lá no grupo, tá bom? Aí vocês podem falar, ó, a partezinha de trás, como que fica. Aqui tá sem botãozinho ainda. Mas olha que coisinha mais linda atrás. Aí, eu vou colocar o acabamento aqui. E aqui é só fechar, eu coloquei os alfinetinhos, né? Mas depois eu vou colocar os botõezinhos aqui. Mas olha que coisinha mais fofinha. Fica linda, gente. Pra dar agora no fim de ano, né? Pra alguma criança também. Às vezes vocês não vendem.
mas quer presentear alguém também. Quem que não ia amar ter uma boneca dessa? Coisa mais linda. Meninas, então, queria agradecer todo mundo que pôde estar presente hoje aí na live, né? Sei que de sábado é um pouquinho corrido para todo mundo, para mim também é, mas eu consegui tirar um tempinho para finalizar ela aqui. Vou colocar um pouquinho para trás para caber eu e ela. Para finalizar o vestidinho dela aqui. Quem ainda não tem, né, o curso, que na verdade é os moldes da bonequinha, pode estar adquirindo pelo meu WhatsApp, é só clicar no link. E o valor dos moldes é R$ 49,90. Se de repente alguma amiga de vocês, alguém quiser comprar, compartilha aí para me ajudar, tá bom? E queria agradecer muito a presença de quem pôde estar aí na live. Quero que vocês façam bonecas lindas, que vocês vendam muito, viu, meninas? E eu vou fazer a live, agora que eu finalizei, né? Eu vou ver um dia da semana para fazer a live falando a respeito das vendas, tá? Porque tem algumas das meninas que falaram para mim que tem dificuldade na hora de vender. Mas além de vocês fazerem um produto, né, que seja assim de qualidade, com acabamento bem bonitinho, vocês têm que aprender a mexer um pouquinho nas redes sociais, publicar aí as bonequinhas, tirar uma foto boa para vocês estarem vendendo. E aí eu quero fazer uma live voltada só para isso, tá bom? Então, bom final de semana para todas, agradeço todo mundo. Quem puder compartilhar a live aí, que não compartilhou ainda, compartilha no Face, manda para os amigos, manda no direct. E aguardo vocês lá no grupo, qualquer dúvida eu estou à disposição. Um beijo para todas. Tchau, tchau.